Obrigado, Major. Satisfação estar mais um ano aqui. Vamos só. Acho que ainda não. Aí. Então tá legal. Bom dia a todos, pessoal. Como o Major me apresentou, meu nome é Rodrigo, sou Rodrigo Schneider, trabalho na Tektronix, sou engenheiro e preparei um material para compartilhar com vocês hoje relacionado a teste de radares multicanais. Tá? A gente vai contextualizar um pouquinho, falar sobre o cenário do que compõe um sistema de radar e quais são os desafios tecnológicos de teste num sistema como esse e apresentar um pouquinho de que soluções que a Tektronix tem para colaborar com esse tipo de desafio. Então, radar é um conceito amplo. A gente está num cenário aqui mais ligado à área de defesa, mas o radar não é restrito somente a aplicações de defesa. A gente tem radares meteorológicos, a gente tem radar para controle de velocidade, fazer fiscalização. Então, existem diversas aplicações, dentre elas os radares na área de defesa, que em geral são dos mais sofisticados. Dentro das aplicações de radar, também existe uma variedade grande de faixas de frequência que são utilizadas. E as faixas de frequência, elas são otimizadas para uma determinada aplicação ou outra. A gente tem faixas, por exemplo, na ordem de poucos gigahertz, que tem um alcance em distância mais amplo, são frequências que se propagam pela atmosfera, pelo ar, com distâncias um pouco maiores. A gente tem frequências mais elevadas que dão um nível de resolução para a medida que o radar vai fazer, mais preciso, uma resolução mais fina do que um radar de frequência mais baixa. Então, dependendo da aplicação daquele radar, vai ser mais interessante buscar uma determinada faixa de frequência. E essas faixas a gente organiza em bandas que carregam letras e cada uma dessas letras identifica a faixa de frequência que esse radar funciona, para uma questão de padronização, para facilitar o diálogo, conversa e especificações entre fornecedores, entre diferentes órgãos e diferentes projetos. Hoje em dia, né, existe uma evolução muito grande no uso de sistemas multicanais, porque o que é o clássico de um radar? Né? Um sistema radar, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe nos próximos slides, mas ele é um equipamento que emite um sinal de radiofrequência e, de acordo com a reflexão desse sinal e algumas características que mudam quando esse sinal é refletido, ele consegue identificar um objeto, um alvo que está a uma determinada distância e a uma determinada velocidade, a que tipo de deslocamento. Porém, para a gente ter exatidão nessa medida, eu preciso que esse radar emita essa radiofrequência numa certa direção, com diretividade, e detecte também com diretividade. O tradicional é eu ter uma antena que mecanicamente se movimenta para eu verificar uma certa faixa ali de cobertura para esse radar. Com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, a gente passou a não necessitar de uma antena que movimente mecanicamente, mas que ela movimente a faixa de direção de sinal eletronicamente. Isso é feito com uma antena que, no fundo, por dentro dela, ela é uma composição de várias antenas e, ao eu combinar essas várias antenas, a resultante é uma antena direcional na direção que eu tenho interesse. Então, alimentando e exercitando esses vários elementos que estão aqui dentro, eu mudo de direção o alvo que o radar está buscando. Tá? Então, isso é muito usado hoje em dia. Né? Aqui a gente tem uma imagem um pouco mais clara. Nessa fotografia,
Cada um desses pontinhos pretos é um elemento, é uma pequena antena que, quando eu alimentar e utilizar várias dessas simultaneamente, a resultante é uma antena numa direção específica. Então, o uso de radares multicanais, ele vem crescendo a cada dia, e o desafio tecnológico que se tem é que, do ponto de vista de engenharia, eu não tenho mais somente uma antena que está emitindo e recebendo eco, mas eu tenho diversas antenas e eu tenho que me preocupar muito com o sincronismo entre essas antenas, a eficiência de todas elas simultaneamente. Então, isso precisa ser testado e validado. Existem outros desafios, né? E aqui nesse slide é um exemplo de um fluxo de desenvolvimento e trabalho com um sistema radar. Esse que eu acabei de comentar seria esse primeiro conjunto que está aqui no slide. O AESA, né, essa antena AESA, é exatamente a antena que eu acabei de explicar. O AESA é uma sigla para Automatic Electronic System Array. Então, é uma matriz de antenas que eu eletronicamente chaveio e consigo uma resultante que seria uma antena direcional, só que com esses comandos eletrônicos, a cada conjunto diferente de elementos que eu estou usando, a direção é modificada. Então, ela é uma antena diretiva, mas que eu eletronicamente escolho qual direção que ela está trabalhando. Com esse tipo de dispositivo e a calibração do módulo transmissor-receptor, a gente tem desafios de teste relacionados, por exemplo, ao alinhamento e calibração desses vários canais, esses vários elementos de antena. Nesse desafio, existem problemas ali de sincronismo de fase, existe desafio de caracterização de um sistema banda larga. A gente vai ver nos próximos slides que algumas características para melhorar a resolução do radar exigem que eu trabalhe com uma banda de frequência muito grande. Então, ao testar esse conjunto, eu preciso conseguir caracterizar esse conjunto trabalhando com uma banda de frequência bastante ampla. Num outro momento, um outro estágio desse fluxo de desenvolvimento e validação de um radar, eu preciso me preocupar com o firmware, a parte de software que está embutida dentro do sistema radar. Então, eu tenho tanto processamento digital de sinais do sistema radar, quanto hardware definido para aquele sistema, em cima de FPGAs ou de chips customizados, que são os ASICs, ou em cima de System on Chips, que são conjuntos eletrônicos condensados num chip sozinho. Isso é utilizado dentro do sistema radar e também precisa ser validado, precisa ser estressado antes de eu colocar esse radar em operação. Eu preciso também testar integração de sistema. Um sistema radar, ele é um conjunto eletrônico grande e complexo. Eu tenho dentro do módulo eletrônico toda essa parte que eu comentei, eu tenho o módulo de RF, transmissor-receptor, eu tenho a antena, e antes de colocar o radar em operação, eu preciso garantir que cada um desses subsistemas operam bem quando conectados em conjunto. Então, existe um desafio e muita carga de teste de integração desse sistema. E mais para o final, eu também tenho avaliação de interferências e de cobertura em termos de distância. Esses são vários momentos dentro do fluxo de desenvolvimento e validação de um sistema radar, e cada um desses estágios tem os seus desafios de teste. Tá? Então, nessa parte mais de integração e de teste da eletrônica e de software, eu vou fazer bastante análise e simulação de targets para ver como que o sistema se comporta nas diversas condições que ele pode se deparar de diferentes alvos. E mais no final, nessa fase de interferência e distância, a gente muitas vezes faz uma tarefa que a gente chama de record e playback, onde eu de fato vou para o campo com um equipamento de teste,
faço uma captura de sinais do campo, registro esses sinais para dentro do laboratório eu reproduzir e estressar o meu sistema de radar antes de levar o sistema radar para o campo. Tá? Essa é a ideia do record playback, eu levar sinais que não são simulação de software, que em geral a simulação de software carrega um nível de perfeição alta no sinal, e quando a gente vai para o campo, na realidade, essa perfeição ela sofre um monte de interferências, reflexões, um monte de imperfeições, que na ideia do record playback, eu consigo, no record, gravar os sinais do campo com as imperfeições que o campo possui. E aí no laboratório o teste leva uma cobertura bem mais ampla. Resumidamente, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe, mas a Tektronix ela tem soluções para todo esse fluxo, tá, de desenvolvimento e validação, utilizando equipamentos do tipo osciloscópio, osciloscópios que chegam a até 10 GHz e podem ter até 8 canais, com análise de IRF, análise de frequência em todos os canais simultaneamente, se necessário. Para esse teste multicanais que eu comentei, esse é um equipamento extremamente versátil e poderoso. Analisadores de espectro, mais voltados para capacidade alta de record e playback. Então, esse é um analisador de espectro para até 26,5 GHz, com alta capacidade de registro. Ele tem um arranjo de discos no tipo RAID, que é um HD que consegue gravar muita informação num curto espaço de tempo. Então, para essa ideia de registro, esse equipamento tem exatamente essa capacidade. E analisadores de espectro mais portáteis para ir a campanhas e fazer testes em campo. E todos esses equipamentos compartilham de uma ferramenta de software padronizada para análise de sinais. Então, isso facilita muito em termos de compatibilidade, integração e curva de aprendizado da equipe de engenharia, a equipe de teste. Mas a gente vai falar um pouco mais. Eu vou entrar em algumas características que a gente tem que se preocupar nesse cenário de teste de radares. A primeira que eu vou comentar é ligada à geração de sinais. Então, existem dois tipos de radares, dois tipos de sinais que eu posso trabalhar. Um deles, que a gente chama de sinal contínuo. O sinal contínuo é do conceito mais clássico de radar, onde eu estou gerando um sinal senoidal, um sinal mais simples, e eu vou emitir esse sinal, esperar a reflexão desse sinal no alvo que eu estou buscando, e o sinal refletido ele vai apresentar variação na frequência desse sinal, indicando, isso é o efeito Doppler, indicando o quanto que esse alvo que eu encontrei está se deslocando, qual que é a velocidade desse alvo. Tá? Então, nessa configuração mais simples, um sinal simples e puro, sem nenhuma modulação, eu tenho um radar com capacidade de detectar velocidade de alvos. Esse tipo de radar ainda é usado hoje em dia, por exemplo, por equipe policial, para identificar numa estrada alguém que está acima da velocidade. Tá? Um primeiro avanço nesse sinal contínuo é eu aplicar uma modulação na frequência desse sinal, ou seja, eu não enviar o sinal com a mesma frequência ao longo de todo o tempo, mas sim um sinal que começa com uma frequência um pouco mais baixa, vai tendo aumento dessa frequência até um certo limite, depois ele volta para a frequência baixa e vai subindo até o limite. Essa pequena modificação, ela já permite que esses sistemas radares, eles não detectem mais somente a velocidade, mas também a distância, o range desse alvo, porque eu consigo saber o atraso que esse sinal está retornando, e agora não só com a variação da frequência, mas com o atraso, eu também detecto a distância. Porém, isso ainda é radar muito simples, é muito fácil de detectar um sistema de radar como esse e procurar se esconder desse radar, que é justamente o conceito desse simpósio de guerra eletrônica. A guerra eletrônica é justamente isso, é a briga de tentar identificar alvos sem que o alvo saiba que está sendo detectado
e um possível alvo tentar ao máximo se esconder de um sistema de detecção. Esse é o conceito principal. E esses sistemas radares mais clássicos, eles são muito fracos do ponto de vista de guerra eletrônica. É muito fácil saber, um alvo saber que está sendo monitorado por um radar como esse. Então, existem outros radares mais modernos que utilizam sinais pulsados. O sinal pulsado, ele já vai vir com uma carga de RF, de conceitos de radiofrequência bem mais pesada, né? E a gente vai ter um sinal de alta frequência que eu ligo e desligo, e eu tenho várias características técnicas que eu controlo nesse sinal, como, por exemplo, a amplitude desse sinal, a duração desse sinal, a largura, o intervalo de repetição, o intervalo em que eu fico com os pulsos desligados. Tudo isso são características técnicas que vão, você manipulando cada uma dessas características, você vai dar mais eficiência em um sentido ou outro para o sistema radar. Tá? Então aqui a gente tem um resumo bem legal. A gente fala muito do sinal pulsado, mas um conceito bacana para quem está começando nessa área é que um pulso fora desse conceito de radiofrequência, ele é um sinal que você liga durante um momento, mantém constante e desliga. Mas nesse nosso conceito, essa ideia do pulso, ela é o que a gente chama da envoltória de um sinal de alta frequência, um sinal variante aqui. Então, na verdade, o que é um pulso, o sinal que está saindo e sendo transmitido de fato é esse branco, em que eu tenho um sinal modulado, uma senoide, que eu ligo e depois desligo. O pulso em si é a envoltória dessa senoide. Alterando algumas características desse pulso, o comportamento dele no domínio da frequência, o espectro de frequências correspondente a ele varia bastante. Tá? Então, se eu tiver um pulso que dura muito pouco tempo, ele tem uma largura muito estreita, ele se torna um pulso que a ocupação de frequência, a largura de banda dele fica muito ampla. Se eu tiver um pulso que ele não é tão longo e ele se repete com bastante frequência, ele ocupa muito pouca frequência. Um pulso que é curto e ele tem intervalo longo, ele ocupa ainda mais banda de frequência. Então, esse balanço, um pulso que é muito curto, do ponto de vista de guerra eletrônica, é muito interessante, porque é muito difícil o alvo identificar que ele recebeu um pulso curto e alguém está tentando detectá-lo. Mas, tecnologicamente, ele é um sistema que exige uma largura de banda de frequência muito grande. Então, ele traz desafios de engenharia pesados. Tá? Então, a gente trabalha muito em equilibrar essas características para eu ter um sistema poderoso do ponto de vista de guerra eletrônica, mas também um sistema tecnicamente e economicamente viável. Tá? O que se faz, qual é o artifício que se encontrou na engenharia para ter um cenário otimizado dos dois lados? Tá? Esse slide ilustra o conceito do CHIRP. O CHIRP também é um acrônimo aqui, é Compressed High Resolution Pulse. Então, um pulso comprimido de alta resolução. Qual que é a ideia? Aquele primeiro sistema que a gente mostrou, um pulso básico que não usa nenhuma modulação no sinal, ele vai ter uma duração no tempo longa e a parte boa dele é que ele alcança distâncias altas para a detecção de alvos. Porém, ele é um pulso que é facilmente detectável e ele não tem grande resolução. Então, se eu tiver, por exemplo, dois alvos muito próximos, pode ser que eu nem identifique que são dois alvos de fato. Eu posso ver só que tem um alvo naquela direção. Tá? Porém, um outro extremo é eu trabalhar com um pulso extremamente curto no tempo, que ele se torne um impulso, que na engenharia, na matemática, a gente chama de função delta. É realmente só um pulso instantâneo, um instante infinitesimal. Na engenharia usa muito esse termo, infinitesimal. Né? Esse pulso, do ponto de vista de detecção, ele vai apresentar uma resolução extrema. Eu consigo detectar
alvos e microalvos dentro do próprio alvo. Porém, ele é tecnicamente impossível, porque ele seria um pulso de largura de banda infinita. E, tecnicamente, não é factível a gente desenvolver e produzir um sistema de engenharia com largura de banda de frequência infinita. Então, existe a possibilidade de eu utilizar uma modulação no sinal que vai junto com esse pulso, que aproxima da função delta. Então, eu tenho uma resolução melhor, mas eu não tenho uma largura de banda infinita, e, ao mesmo tempo, eu também posso manipular o quanto tempo que esse pulso dura para alcançar o range que eu quero com esse radar. A resultante em frequência de um sinal pulsado com a tecnologia Chirp, ela é parecida com a resultante do pulso sem modulação, que, só para dar nomes, é a função sync, né? Aqui a gente tem uma função sync com o lobo principal expandido em frequência. Então, ele ocupa um pouco mais de frequência, mas não é frequência infinita. Então, é factível e eu consigo equilibrar, projetar do ponto de vista de engenharia, para que ele seja otimizado. Não é a única técnica, existem outras técnicas de compressão do pulso, para a gente também ter boa resolução e equilibrar. E é por isso que é bonita essa área, a gente tem espaço para muita pesquisa e desenvolvimento, porque cada técnica de compressão de pulso, ela vai agregar um benefício ou outro no sistema radar resultante. Bom? Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos de métodos para fazer compressão de pulso. O que eu mostrei no slide anterior seria essa variação linear de frequência ao longo do pulso. Eu posso ter variação não linear, variação com degraus e não contínua. Eu posso utilizar codificação nesse pulso. Então, existem outras possibilidades e cada uma delas vai ter pontos positivos e negativos. E como que eu gero... Bom, e além disso, né, além da forma de sinal, eu preciso muitas vezes me preocupar com a geração multicanais, multiemissores. Tá? Então, é possível que eu trabalhe um sistema de radar que o mesmo sistema de radar opera simultaneamente em frequências diferentes, em bandas diferentes. Eu posso ter esse sistema radar single emissor, né, emissor único, individualizado, eu ter um emissor para cada banda de frequência e, dependendo, até antenas diferentes, ou condensar essas várias bandas somente na antena compartilhada. A vantagem é que eu tenho cada sistema individualizado, eu posso dar manutenção e desligar cada sistema individualmente, mas ele se torna um sistema mais complexo e, às vezes, mais caro, porque eu tenho um sistema emissor completo para cada banda. Uma outra possibilidade é eu ter um sistema multiemissor, em que um gerador aqui de forma de onda, ele tem capacidade, tanto em termos de faixa de frequência, quanto em capacidade de processamento, para gerar um sinal único, que é a combinação dessas várias faixas de frequência. E aí eu uso um conversor digital para analógico e entrego isso na antena. É um cabo, um sinal resultante do que antes seriam vários cabos combinando esses sinais externamente. A vantagem aqui é que o sistema em si pode se tornar eletronicamente mais enxuto, mais simples e possivelmente mais economicamente viável. O que a gente faz do ponto de vista de equipamento de teste e medição, solução de tecnologia para validar um cenário como esse, tanto de poder trabalhar com diferentes formas de onda, como eu mostrei, uma Chirp, por exemplo, quanto trabalhar multiemissores, né? A gente trabalha com gerador de forma de onda, aqui, que ele tem uma capacidade de largura de banda muito ampla e processamento muito amplo e também uma capacidade de taxas de amostragem para trabalhar
com essas diferentes formas de sinal. Tá? Então aqui é uma tela para exemplificar para vocês o gerador de forma de onda da Tektronix, tá? Em que o fluxo de configuração desse gerador, ele é exatamente esse que está aqui em cima, e você consegue, já na geração da forma de onda, aqui não é o record playback, é uma geração sintetizada, né? Então eu estou simulando por software um comportamento, mas mesmo na simulação eu consigo agregar várias imperfeições nesse sinal que vai tentar trazer problemas, imperfeições do campo para dentro do laboratório. Por exemplo, eu posso aqui agregar jitter, que é uma imperfeição no sinal, eu posso agregar desvios de amplitude, todos esses são blocos matemáticos que eu vou habilitar e parametrizar para que ele traga uma imperfeição nesse sinal, e esse tipo de gerador ele consegue reproduzir o que um sistema radar vai de fato entregar na ponta da antena, e você testar subsistemas, como a antena, como o estágio de RF desse sistema radar, ou testar também o sistema de guerra eletrônica que está esperando receber um sinal de radar, e aí você utiliza um gerador como esse para emular esse sistema radar e não precisar ter os dois equipamentos completos ali para realizar os testes. Então, aqui, detalhando um pouco mais do que eu comentei. Aí. Então, esse fluxo de geração do sinal, você tem acesso a cada um dos blocos e você pode parametrizar cada um deles com as características do sistema radar, né? Então, a envoltória do pulso, como que ela vai funcionar, a modulação que vai ser utilizada, se vai ser sem nenhuma modulação, sinal contínuo, ou se vai utilizar alguma modulação mais complexa, se eu vou agregar imperfeições no sinal, como jitter, desvio de amplitude que eu comentei, e existem ainda vários outros, até agregar comportamento da antena no sinal resultante. Então, se eu estou testando, por exemplo, um receptor, um sistema de guerra eletrônica que vai receber esse sinal de um radar, eu posso até emular o comportamento da antena se movimentando, ou do feixe de RF se movimentando na direção daquele sistema radar, para que seja o mais perto possível do cenário real quando ele estiver em missão. E aqui, ilustrando um pouquinho da possibilidade de cenários multiemissores. Nesses geradores, são geradores arbitrários que trabalham em banda larga. Então, por exemplo, pode ser um gerador de até 4 GHz ou um gerador de até 20 GHz. Ele trabalha no sinal que ele está entregando na saída com banda larga. Ou seja, esse sinal ele pode possuir componentes lá nos 20 GHz, mas ao mesmo tempo outras componentes lá em baixíssima frequência, em kHz, megahertz. Tudo isso vai estar combinado numa forma de onda e vai ser entregue na saída do sinal. Essa capacidade permite que esse tipo de gerador ele emule o cenário multiemissor, não só multiemissor do que o próprio sistema radar vai estar emitindo, mas até de imperfeições que existem no ar de outros sistemas de comunicação que podem atrapalhar o cenário e o uso do sistema radar. Por exemplo, um sistema de comunicação celular, ou um sistema de comunicação OFDM de televisão. Esses outros sinais, eles podem estar embutidos no mesmo sinal que o gerador vai estar aplicando na saída, e vocês analisarem como que o sistema radar ou o sistema de guerra eletrônica se comporta na presença ou ausência dessas outras interferentes. Um outro recurso que os geradores avançados possuem, que é bem interessante, principalmente para tornar mais acessível o equipamento de teste, é a capacidade de trabalhar com sequenciamento. Por quê? A gente falou da forma de sinal ser pulsado, e sendo um sinal pulsado, por um bom período, eu não estou entregando nenhuma energia, nada na saída do gerador, ou do sistema radar.
Então, o gerador, se ele tiver um modo de sequenciamento de várias formas de onda, eu posso ter a memória dele registrando as diferentes situações da forma de onda, mas no intervalo no intervalo entre pulsos, eu não preciso ocupar memória do gerador com zeros. Eu posso simplesmente falar que nessa sequência permaneça por x microsegundos sem gerar nenhum sinal. Então, a forma de onda que eu preciso colocar na memória do gerador, ela pode ser menor do que se eu não tivesse o modo de sequência e precisasse gerar uma forma de onda com uma forma de onda completa com esses intervalos sem sinal nenhum e colocar tudo isso na memória. Eu precisaria de uma memória muito maior no gerador. E os geradores de sinais, para trabalhar em altíssima frequência de gigahertz, a memória que tem dentro dele, ela é uma memória ultra rápida e é um elemento que torna o gerador muito mais caro. Então, o modo sequência é um artifício que permite eu ter um gerador um pouco menos custoso do que ele seria sem esse modo. E aqui um pouquinho mais de detalhe da solução da Tektronix especificamente, recursos que tem na nossa linha de gerador que são benefícios para essa área de aplicação. Então, algumas características que permitem a gente ter uma fidelidade maior. Tá? O primeiro deles é resolução vertical. Tá? Todo gerador de sinais ele vai ter um conversor digital analógico. Quanto maior a resolução vertical, mais fidelidade ele vai conseguir em relação a um sinal real. Então, 16 bits já dão um nível de resolução bem avançado. Limites de frequência. A gente tem gerador para até 4 e para até 20 GHz. Então, é uma possibilidade também de trabalhar com bandas de frequência bem elevadas. Modo sequência, que eu acabei de falar. E ele tem a possibilidade de você trabalhar com um gerador multicanais. Nessa linha que está na foto, são geradores de até 8 canais, que ainda podem ser sincronizados entre si e você alcançar até mais do que os 8 canais que pode ter em um único equipamento. Essa é a outra linha que alcança até, na verdade, até 20 GB, esse slide está um pouquinho desatualizado, com taxa de amostragem aqui de até 50 GB samples por segundo. Então, são geradores de performance bem avançada que permitem emular esses cenários complexos que a gente explorou nos slides anteriores, que são os cenários de um sistema radar ou de um sistema de guerra eletrônica, que é o espelho do outro lado. E as duas linhas, elas têm uma ferramenta de software bem poderosa, que tem aquele fluxo que eu mostrei nos slides anteriores para vocês, que permite gerar os cenários e combinar, transformar esse cenário que vocês têm em forma de sinal para que isso saia ali no conector de sinais desse gerador. Então, toda essa tradução do cenário complexo que vocês precisam trabalhar em sinal de radiofrequência, isso é feito no software de uma forma bastante amigável, parametrizando o cenário que vocês têm, e ele vai trabalhar toda a matemática por trás disso para transformar o cenário em forma de sinal. Um último recurso que a gente tem bastante poderoso nessa linha de geradores é um recurso que a gente chama de pré-compensação. O que acontece? Por serem geradores que trabalham numa faixa de frequência muito ampla, trabalha lá desde 0 Hz até 4 GHz ou até 20 GHz, ele vai existir alguma imperfeição na resposta em frequência. Então, se você pedir para ele gerar 1 dBm, 0 dBm em 100 MHz e os mesmos 0 dBm em 3.9 GHz, a saída não vai ser totalmente linear. É natural que o projeto não alcance um nível de linearidade perfeito ao longo de toda a faixa. E mesmo o perfeito nunca é atingível, né? Mas a gente consegue melhorar extremamente essa resposta em frequência com o recurso de pré-compensação. O que é isso? Eu utilizo um outro instrumento, um instrumento que mede a saída do gerador, um osciloscópio, por exemplo,
e eu faço uma varredura de frequência, gero um sinal variando a frequência do mínimo até o máximo no gerador. No osciloscópio, eu identifico essa imperfeição de resposta em frequência e aviso o gerador, falo, ó, você está com essa imperfeição, a sua resposta que deveria ser aqui menos 70 dBm ao longo de toda a faixa, ela não está menos 70, ó, ela ora está um pouquinho acima, menos 64, ora ela está um pouquinho abaixo, menos 72, e ao avisar isso para o gerador aplica um filtro de correção, um filtro digital de correção, em que, quando eu pedir para ele gerar sinal nessa frequência mais baixa, ele já vai saber que, bom, eu preciso gerar o sinal um pouco menos intenso. E na faixa mais alta eu preciso gerar o sinal um pouco mais intenso, sendo que a resultante na saída se torna uma resultante praticamente plana. Então esse recurso, para trabalhar com banda larga, é um recurso extremamente diferenciado que eleva em muito a exatidão de sinal que você está, e aí, consequentemente, a fidelidade do sinal resultante. Falei dos recursos de gerar sinais. Isso é bem interessante para a gente, por exemplo, fazer uma simulação de targets, fazer uma excitação de um subsistema do meu radar, né? Só que eu também tenho o outro lado de eu utilizar o sistema eletrônico que gera sinais, o módulo TR do radar, e analisar o sinal que sai desse módulo, né? Então, eu preciso olhar o outro lado, que é capturar sinais, que soluções que a gente tem para captura de sinais. Na captura, o principal ponto que vem sendo exigido ultimamente é a capacidade de trabalhar com multissinais. Como eu comentei, as antenas elas não mais movimentam mecanicamente. Eu estou a cada dia mais trabalhando com phase array, matrizes de antenas eletrônicas, que eu, por configurar e alimentar cada uma dessas antenas, eu faço o que era antigamente a movimentação mecânica, né? Só que, como eu comentei, isso traz um desafio tecnológico, porque eu tenho agora não mais uma saída de RF, não mais um módulo transmissor-receptor, mas, muitas vezes, dezenas desses módulos. E eu tenho que me preocupar muito fortemente com o sincronismo entre eles, alinhamento de fase, são características importantes para que o direcionamento da transmissão e recepção ele seja eficiente, ele se comporte como eu gostaria quando eu projetei. Então eu preciso testar tudo isso, e aí eu preciso de equipamento de teste que consiga analisar simultaneamente múltiplos módulos. Os equipamentos de RF mais convencionais, que eram utilizados para validar e testar radar, como analisadores de espectro, por exemplo, tradicionalmente são equipamentos de um único canal. E aí, com o passar dos anos, houve uma aproximação de duas categorias de equipamento. O osciloscópio, que tradicionalmente era um equipamento multicanais, mas que antes trabalhava com frequências mais baixas, ele veio se aproximando, agregando algumas funções de analisador de espectro e alcançando cada vez frequências mais altas. Então, hoje em dia, a gente tem disponíveis osciloscópios que, num único instrumento, eu posso ter até 8 canais, que trabalham com frequências altas. Esse da foto, por exemplo, pode trabalhar com até 10 GHz, e que tem a capacidade de, em todos os canais, realizar análises de frequência extremamente competentes, equiparáveis a um bom nível de analisador de espectros de níveis intermediários já. Então é uma combinação extremamente interessante para o cenário de teste de radares, especialmente radares multicanais. Eu posso ligar a saída de cada um desses módulos transmissor-receptor em cada um dos canais. Por estar já nativamente no mesmo instrumento, você tem um nível de sincronismo que a gente pode chamar de coerência de fase, e você analisar a diferença de fase entre cada um deles, o comportamento e cada uma das características de amplitude, derivação de fase, derivação de frequência de cada um dos sinais simultaneamente no mesmo equipamento, até sobrepondo na mesma tela e visualizando graficamente ali defasamentos, diferenças
entre esses sinais. Esse osciloscópio que eu comentei é o que eu falei, ele vai até 10 GHz, ele tem uma resolução vertical ampla para permitir uma análise com range dinâmico adequado para a fidelidade de sinal que a gente está buscando, então 12 bits na entrada, e ele pode ter até 8 canais, sendo que em cada um dos canais você pode fazer simultaneamente análise de IRF. Não fica limitado, por mais que tenha muitos canais, a você fazer em um por vez. Você pode habilitar a análise de frequência em todos eles. Por que que você pode analisar a frequência em todos eles? Vocês vão ver que no mercado isso não é comum. Geralmente os osciloscópios, mesmo tendo muitos canais, ele faz análise de IRF em um canal por vez. Porque nessa arquitetura, a gente tem em cada um dos canais, além do conversor analógico digital que todo osciloscópio possui, ele tem também um circuito chamado Digital Down Converter, a gente chama de DDC, que esse circuito ele é responsável pelo processamento que vai se tornar a análise de frequência. Como a gente tem um desse em cada um dos canais, a gente passa a ter essa possibilidade de fazer uma análise de IRF multicanais nos osciloscópios. Um outro cenário importante é o da geração não só de forma de onda, mas geração de cenários. Emulação de targets, emulação de canal de radar, né? Esse é um cenário comum em quem está validando e testando um sistema radar. Você ter um sistema que é um simulador de alvos e esse sistema vai se conectar ao radar para você fazer, exercitar e estressar esse sistema radar. Você pode utilizar esse osciloscópio multicanais como um elemento de calibração desse conjunto de teste. É mais uma possibilidade para esse equipamento que tem uma capacidade de análise bastante avançada. Um outro aspecto também bastante importante é testes em campo. A gente falou tudo que eu falei até agora praticamente se aplica a habilitar vocês a fazer muito teste no laboratório, porque o teste em campo é muito caro. Muitas vezes você tem que movimentar uma aeronave para ter um teste de alvo, né? Então é um teste caro, é um teste que mobiliza uma equipe grande. A ideia não é substituir o teste de campo, mas sim minimizar. Que você vá para o teste de campo com boa parte dos problemas já identificados e depurados e resolvidos. E aí vai sobrar muito pouco problema, muito pouco defeito para você identificar lá no campo, mas ainda é um teste que é necessário. Porque, como eu comentei bem no comecinho, existem imperfeições no campo, não linearidades, reflexões, interferências, que por mais que a gente se esforce, a gente vai emular algumas dessas imperfeições, mas dificilmente a gente vai levar para o laboratório todas as imperfeições num ambiente totalmente simulado. A forma que é possível fazer isso, de você levar características do campo para dentro do laboratório, é você ter um sistema de record playback. A ideia do record playback é você ter um equipamento que, para uma certa faixa de frequência, ele realmente registre em disco todo aquele espectro de frequências, todo aquele espectro eletromagnético, com todas as imperfeições que o campo traz. Reflexões, interferências, outros sistemas de comunicação harmônicos que vão atrapalhar. Tudo isso vai ser registrado em disco à medição do campo. Não é uma simulação matemática, mas sim um registro. É como se eu levasse uma analogia mais do nosso dia a dia, leva um gravador de voz, mas ele não trabalha na faixa de voz, ele trabalha na faixa lá de radiofrequência, com uma janela de frequências bastante ampla, para poder não só pegar a minha faixa de interesse, mas faixas no entorno que podem ser interferências que atrapalham o meu sistema. Esse é um equipamento exatamente com essa capacidade, é um equipamento que vai até 26,5 GHz, e ele consegue registrar o espectro do campo com uma janela de frequência de 800 MHz. Então, se o meu radar vai trabalhar com 1 GHz, eu posso registrar no campo de 500 MB de 600 MB até 1.4 GHz,
Então, bastante frequência no entorno do que eu de fato vou trabalhar, mas que essas frequências no entorno podem ser danosas na operação do meu equipamento. Eu só vou ter certeza se eu testar e validar. Então, com esse equipamento, eu registro o sinal de verdade lá do campo e, de volta no laboratório, eu tenho um arquivo de, provavelmente, de muitos gigabytes, mas que eu consigo reproduzir esse arquivo num gerador. E aí esse arquivo não vai ser uma simulação matemática, mas sim uma reprodução, como se, de novo, no cenário aqui do gravador de voz, como se eu pegasse a minha voz e com uma caixa de som muito fiel e com resolução muito boa, eu reproduzir isso para testar dentro do laboratório. Eu estou levando todos os fenômenos imperfeitos do campo para dentro do laboratório. Aqui é um pouco de detalhe de capacidade desse equipamento, né? Então, se eu trabalhar com essa banda toda que eu falei, de 800 MHz, eu posso chegar a gravar até 2 horas de sinal. Imagina, por isso que eu falei que vai ser muitos gigabytes, né? Para ter tanta faixa de frequência por tanto tempo. Mas é possível. Tá? Esse equipamento é projetado para esse tipo de teste de capacidade. Então, com isso, a gente cobriu as necessidades, os desafios de gerar sinais dentro do laboratório para a gente exercitar e validar sistemas e subsistemas de radar. A gente viu desafios e como endereçar a parte de analisar sinais, principalmente sinais multicanais. E a gente viu também os desafios de trazer o campo para dentro do laboratório, para, em todos esses cenários, em todos esses 3 níveis que eu comentei, a gente minimizar as possibilidades de defeito, possibilidades de falha e reduzir defeitos no campo, que é a gente da área de teste e medição, isso se aplica muito na indústria, mas é o mesmo cenário na defesa. Quanto mais cedo eu detectar um problema, mais simples e mais barato é para eu resolver. Então, na indústria, se eu pegar na prancheta, enquanto eu estou desenvolvendo um produto, eu só vou apagar, vou gastar borracha, vou perder tempo apagando um arquivo do simulador e desenhando outro. Mas se eu detectar esse defeito já na manufatura, talvez eu tenha que modificar a minha linha de produção. Se eu detectar depois que foi para o mercado, talvez eu tenha que fazer um recall e vai custar muito caro esse defeito. Aqui no cenário de vocês é basicamente a mesma coisa. Se vocês detectarem problemas na bancada, talvez vocês já nem aceitam um possível fornecedor, vocês já influenciam uma especificação. Se você detectar depois que chegou o sistema pronto, talvez você vai ter desafios de modificar esse sistema, adaptar para o uso. Se você detectar depois que já está em missão, você pode até colocar uma situação perigosa para a operação daquela missão. Então, detectar um problema o mais cedo possível é mais barato, é melhor e é mais rápido de solucionar, mais simples de solucionar também no cenário de vocês. É essa a ideia do porquê trazer essas mensagens e essas soluções de teste, validação, estresse de um sistema. Tá legal? Então era essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se a gente está com tempo para perguntas, acho que tem um pouquinho, acho que uns 5 minutos de perguntas, né? E a gente vai aproveitar também esse tempinho para fazer um sorteio de alguns brindes que a gente trouxe. A gente está com o stand aqui na área de exposição, então convido, a gente tem um osciloscópio desse que eu mostrei para vocês no stand. Quem tiver curiosidade, fica à vontade para conversar com a gente. E a gente trouxe alguns brindes para sortear entre os participantes. Se alguém não preencheu o papel e tiver ainda interesse, enquanto a gente abre para perguntas, a gente abre para quem não preencheu ter a oportunidade. Ó. Então, é melhor distribuir o papel e a gente faz a coleta. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, curiosidade. Talvez o que a gente pode fazer para não ocupar tanto o tempo do espaço aqui, Marília, deixa o papel para o pessoal preencher.
vocês entregam lá no nosso stand e a gente faz o sorteio logo após o almoço lá no stand. Combinado? Assim não compromete do tempo aqui. Alguém tem dúvidas da apresentação para aproveitar esse tempo? Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Parabéns pela apresentação. Você tem algum exemplo aí prático de alguma gravação, por exemplo, que você tinha comentado em campo, alguma simulação em campo e você tenha visto algum resultado positivo? Você conhece algum caso, não? Uhum. Obrigado. É Pedro, né, o seu nome? Isso. Obrigado, Pedro. Ótima pergunta. Eu tenho um exemplo, não da área de defesa, mas um exemplo aqui do Brasil, tá? Bem interessante. Eu tive um cliente que ele fabricava chip para decodificação de TV digital. Só que essa fabricação era feita lá na China, né? E ele estava fabricando chips para decodificação de TV digital do padrão brasileiro. E aí eles vieram lá da China aqui para o Brasil, foram na Avenida Paulista e fizeram uma rota, pegaram um carro, colocaram um equipamento dentro do carro, saíram registrando o sinal de RF na Avenida Paulista. Por que Avenida Paulista, né? Para quem talvez não é de São Paulo. A Avenida Paulista é um lugar com muitos prédios, com muitas antenas de sistema de comunicação, é um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo, então tem muita antena de celular, antena de televisão, antena de rádio. Então é um ambiente extremamente ruidoso, com muita interferência, com muita reflexão do sinal nos prédios. Então, eles gravaram o sinal nessa avenida, levaram de volta para o laboratório deles, para estressar esse decodificador de TV digital, porque se o decodificador conseguir decodificar nesse cenário extremamente ruidoso, com um monte de imperfeições, ele consegue decodificar em qualquer lugar. Então, esse foi um exemplo prático que aconteceu aqui no Brasil, e essa vantagem, né? Como a empresa... a engenharia deles estava na China, não estava fisicamente aqui, também não era fácil para eles ficarem vindo e voltando, vem, faz um teste, volta. Então eles vieram, gravaram o cenário de RF num lugar aqui muito complexo e levaram para dentro do laboratório deles e estressaram a engenharia. Tá bom? Professor, Senhor, tem uma pergunta. Professor, eu vou precisar encerrar, desculpa. Eles estarão lá no stand disponíveis. Quem tiver qualquer dúvida, assim como eu tenho algumas, então a gente passa lá e tira essas dúvidas. Obrigado. Porque a gente está com o tempo já bem Sem apertado. Problema. Obrigado pela atenção de todos. Opa. Então, mais uma vez, agradecemos em nome da coordenação do evento o patrocínio da Tektronix. É uma parceria de sucesso, há muitos anos aí ajudando a gente. E, bom, mais uma vez, obrigado e uma salva de palmas ao nosso palestrante. Obrigado a todos. Sempre uma satisfação estar contribuindo com vocês.